Fala galerinha, beleza? Professor Romão, como é que vocês estão? Tão bom aí? Joinha? Bom, vamos continuar agora, né? Essa daqui é, salvo engano, a quarta parte do estudo sobre Roma. Nós primeiro falamos sobre o assunto, agora nós vamos entrar nos exercícios, ok? Agora esse vídeo será só sobre exercícios, beleza? Vamos lá então? Olha aqui novamente o nosso amigo. Estou dentro do PowerPoint. E vamos lá. Agora nós vamos falar sobre os exercícios, vamos falar sobre Roma, é claro, mas exercícios tanto da apostila do livro didático quanto do livro de exercícios. E aí eu vou pedindo para fazer esses exercícios e à medida que vocês vão fazendo, dá uma pausa, faz o exercício e retoma com a correção. E a gente vai caminhando. Procurem fazer os exercícios, ir atrás, procurar a resposta tanto no livro didático quanto na apostila e até mesmo na internet. Não tem problema nenhum. Pode dar um Google aí, procurar. O importante é você tentar fazer e resolver o exercício. Beleza? Ok? Então vamos lá. O primeiro é justamente do nosso livro didático, ok? Então nós estamos falando aí sobre o crescimento de Roma. E aqui nós estamos, né? Página 42, como vocês podem acompanhar aqui embaixo. Então, página 42, livro didático, hora de estudos, que é justamente esta página aqui, ok? Como vocês podem ver aí. E aí vocês vão fazer agora exercício 1 e exercício 2, é rapidinho, 10 minutinhos aí, tá? Na realidade não precisa nem se privar por tempo, ok? Vai lá, faz esse exercício na página 42 e dá pausa no vídeo aqui, então pausinha agora aqui no vídeo e enquanto isso vocês fazem o exercício a gente já volta para corrigir. Retornando então agora, vocês com certeza já fizeram o exercício, eu tenho certeza são aí uma sala excelente e nós vamos agora fazer a correção. A correção do primeiro é coisa simples, é uma cruzadinha, né, como vocês podem ver aí, e temos aqui até a letra I. E vocês vão respondendo e escrevendo do lado esquerdo aqui, né? Na realidade é uma folha só aí para vocês. Vamos lá então. Complete a cruzadinha sobre o período republicano da história de Roma. Cidade com a qual Roma esteve em conflito de 264 a 146, em uma série de batalhas. Cartago, vocês podem ver aí, letra A. B. Principal instituição política do período da República Romana, é o Senado. Eram responsáveis pela aplicação das leis, os pretores, uma magistratura dos pretores, né? Lembra que eu falei para vocês que é como se fosse a polícia, né? Eles aplicavam a lei. Nome das guerras que envolveram romanos e cartagineses, de guerras púnicas. E grupo que durante o período da República dividiu-se em dois, de um lado os que enriqueceram com as conquistas e se aliaram aos patrícios, e do outro os pequenos comerciantes e agricultores que se tornaram cada vez mais empobrecidos, os plebeus, né? E aí aquele plebeu que se aliava ao patrício era chamado de cliente, porque ele justamente vendia o seu voto. F. Península ocupada pelos romanos durante a expansão territorial. É a Península Itálica, que é onde hoje está a Itália, que foi a sede de Roma, né? É onde está Roma. Roma está na Península Itálica. G. Organização responsável pelas conquistas territoriais romanas, o exército. E é muito importante vocês entenderem isso, porque durante o Império o exército será ainda mais importante. H. Sobrenome dos irmãos Caio e Tibério, ambos tribunos da plebe, que buscaram melhorar a situação da população mais pobre de Roma por meio, por exemplo,
da reforma agrária e da distribuição de trigo a preço baixo. São os irmãos Graco. E lembrando que um deles, o Caio Graco, né, foi, inclusive, assassinado, né? Caio não, desculpa, o Tibério Graco é que foi assassinado, o Caio, seu irmão, deu continuidade nas suas reformas e também propôs mais coisas, né, que inclusive será utilizado pelo imperador Augusto, né, o Otávio Augusto, o primeiro imperador de Roma. As leis das 12 tábuas foram as principais leis escritas de Roma, certo? Então está aí justamente as respostas. Pode dar uma pausa e fazer a correção caso tenha errado alguma. Continuando com a 2, a respeito da República Romana, em seu caderno, estabeleça a relação entre a revolta dos plebeus e a organização da sociedade romana, né? Então, que relação é para fazer um texto, gente. Se vocês quiserem me mandar um e-mail, é só mandar lá com a resposta, eu analiso, respondo, tá, para vocês, prof.romal@outlook.com, tá? Mas aqui tem um exemplo, eu estou deixando um exemplo aqui para vocês, justamente de como poderia ser a resposta. Caso você veja necessidade, você dá uma pausa e corrige, tá bom? Então, qual a relação, né, que nós temos entre a revolta dos plebeus e a organização da sociedade romana? E aí vem aqui, a sociedade romana estava organizada de forma que os patrícios eram detentores de terras e dos meios de produção, ou seja, eles eram as pessoas ricas, né, a elite romana. Apenas eles podiam participar da política. Então, por eles ter dinheiro, eles se consideravam na condição de participar da política. Mas não só isso. Não só por causa do dinheiro, mas também por causa da sua relação de ancestralidade com a fundação de Roma. Os seus ancestrais foi quem fundou Roma. Então, isso, junto com o dinheiro, é que proporciona poder político para os patrícios. Os plebeus formavam a camada social trabalhadora e não tinham direitos políticos, não poderiam participar da política. Ou seja, se eleger para participar do Senado. A revolta dos plebeus reivindicava direitos para tal grupo, que é justamente durante essas reivindicações eles vão conseguir criar os cargos de tribunos da plebe, onde eles vão poder participar do plenado, do Senado, representando os plebeus. A questão B, então uma relação entre expansão territorial e a crise econômica e social vivida por Roma. Novamente, aqui um exemplo de resposta, mas é subjetiva, vocês também vão responder cada um da sua maneira. Novamente, se quiser me enviar, fiquem à vontade. A expansão territorial romana gerou um grande direcionamento de escravizados e riquezas para Roma. Essas mudanças causaram forte impacto na vida dos clientes e dos plebeus, que perderam trabalho e sofreram com o aumento do custo de vida. Vamos lá, deixa eu explicar um pouquinho melhor. Se vocês quiserem dar uma pausa, dá uma pausa aí para fazer uma correção, mas eu vou explicar melhor agora a B. O que acontece? Com a expansão das terras, né, com a expansão do território romano por meio do exército e das guerras, os despojos, que é a riqueza do país dominado, fica para os generais e para os patrícios. Esses vendem a baixos custos porque é algo que conseguiu com domínio. É algo, entre aspas, porque é uma guerra, mas conseguiu com facilidade. Ele não teve que ir lá produzir, fazer para poder colher e vender. Então, o que vai acontecer? Esses produtos serão vendidos a baixos preços lá em Roma, o que vai competir com o produto dos comerciantes e dos produtores rurais, principalmente os pequenos proprietários rurais de Roma. Como é vendido por baixo custo, esses não vão conseguir competir. E aí vão se empobrecer, não vão conseguir vender os seus produtos, ou quando vende, vende muito barato e não consegue pagar suas dívidas. Fora isso, vai ser enviado também os prisioneiros de guerra que serão transformados em escravo, tomando empregos tanto no campo quanto nas cidades. E aí, eles já numa situação de não conseguir pagar as dívidas, também não conseguem empregos, geram empobrecimento dos plebeus e dos clientes. Certo? Beleza?
Agora vamos para a nossa, o livro de atividades, tá bom? Peguem lá o livro de atividades, o livro fino de atividades, e vocês vão fazer os exercícios agora da página 17, 18, 19 e 20. Quem quiser fazer diretão, página 17, 18, 19 e 20, não tem problema. E aí depois só pode ir pulando o vídeo e corrigindo. Quem quiser ir fazendo parte a parte, junto aqui comigo, beleza, ok? Então, primeiro, página 17, exercício 1, que é justamente esse exercício aqui, ó, que vocês estão vendo aqui ao lado, tá? Que fala sobre a loba aí, Capitolina, e que faz referência ao mito da criação de Roma. Vamos lá? Então, quem quiser pode dar uma pausa, fazer o exercício e voltar logo em seguida. Bem, se eu acredito que já tenha feito, vamos lá então para a correção. Então, aqui, ó, como vocês estão vendo aqui, correção do livro de atividades, página 17. Aqui está a loba, ok? A loba Capitolina, eu gosto do vídeo do rapaz lá aqui. Então vamos lá, aqui a loba Capitolina, que seria o mito da fundação, Rômulo e Remo, né? Já dei meio aqui a resposta, mas vocês já devem ter feito. A respeito da fundação de Roma, assinale a alternativa correta. A. A estátua mostrada das imagens simboliza a explicação histórica da fundação de Roma. Tal versão conta a respeito da luta pelo poder entre os gêmeos Rômulo e Remo. É isso? B. A estátua está relacionada à formação do Império Romano. É o Império Romano? Não, ainda não. Ao qual eles foram os primeiros fundadores, os primeiros imperadores. C. A estátua representa o mito da fundação de Roma, o qual tem como protagonismo os gêmeos Rômulo e Remo e a loba, que os alimentou, né? Então é justamente a letra C. Beleza? Então, feita a correção da questão 1 da página 17. Agora nós vamos para a página 18. Podem fazer a página 18 e a gente vai fazer a correção, quem quiser fazer, 2 e 3 e depois 4 e 5, ok? Então, vamos fazer aqui, vocês façam o exercício, beleza? Mas tentem fazer, tá? É importante vocês tentarem fazer e depois corrigir, beleza? Então, pode dar uma pausa e a gente já retorna. É isso aí, galerinha. Vamos voltar aqui e fazer agora a correção. Vocês deram pausa, tenho certeza que tentaram fazer o exercício. Como eu falei, pode pesquisar no livro, pode pesquisar no livro didático, pode pesquisar na internet, não tem problema nenhum. Pode voltar e assistir os meus vídeos, não tem problema. Bom, aqui nós temos então a questão número 2 da página 18. Vamos responder a 2 e a 3 agora. E depois a 4 e a 5. Entre 753 a.C. e 509 a.C., Roma foi governada por 7 reis. Destes, 4 tinham origem latina, que eram dos latinos que fundaram Roma, ou Sabina, e 3 eram etruscos, que foram aqueles que dominaram os latinos e começaram, inclusive, a desenvolver a cidade de Roma com grandes construções, trouxeram a metalurgia, saíram daquelas construções primitivas e começaram a criar uma grande cidade, como se tornaria Roma. A respeito desse período, analise as afirmativas. 1. Todo o crescimento de Roma pode ser atribuído apenas aos reis etruscos? Claro que não, né? Nós temos a fundação de Roma, o local, a intenção, tudo isso é contado. Então não é apenas. Lembrando que os 4 primeiros reis eram etruscos ou sabinos. 2. A monarquia foi o período em que os romanos mais se expandiram territorialmente? Claro que não, foi o império. Primeiro monarquia, depois república e por último império. Professor, diferença entre república e império? Eu expliquei lá no vídeo, mas retomando aqui um pouquinho a ideia, a monarquia é a questão de posse, ao qual geralmente o fundador ou a dinastia fundadora da cidade, ela tem ali o seu reinado, o exército e os súditos têm uma relação quase que igual. Geralmente, os membros do exército são também
parte da nobreza. Mas no Império, a ligação, o imperador, ele é a figura do general também. Então, geralmente, o general ele ascende ao poder. E não necessariamente é hereditário de pai para filho. Geralmente, um general poderia deixar outro general, ele adotava ele como filho e deixava ele como herdeiro. Por quê? Porque a figura dos generais no Império também tem uma questão muito bélica ao Império, na grande maioria das vezes. O imperador ele tem que se mostrar muito próximo do exército. E geralmente em Roma isso aconteceu muito. Quando um general começava a se destacar muito junto às tropas, o imperador, para não sofrer inclusive o golpe, se aproximava desses generais. E acontecia muito dele adotar esse general proeminente como seu descendente. Então ele teria aí uma vida um pouco mais longa e tranquila, caso, é claro, esse general não quisesse ter a sua hereditariedade mais rápida, né? Bom, questão a 3, né? A afirmativa 3. O Senado romano foi criado durante a monarquia e sua função era apenas de ajudar os reis a tomar as decisões. Verdadeira, então a letra certa é a D, apenas a afirmativa 3 é verdadeira. Na questão 3, de que forma os etruscos contribuíram para o crescimento da cidade de Roma? Os etruscos desenvolveram a urbanização da cidade de Roma, construindo ruas, estradas, aquedutos, que distribuíam a água à população. Com isso, a cidade ganhou uma arquitetura grandiosa e imponente. Tá? Então, isso daí é com relação à cidade de Roma. Fora isso, mas eu acredito que também está ligado, quem quiser colocar na resposta é importante, eles trouxeram também a prática da cerâmica, da metalurgia, o que contribuiu para as construções. Contribui muito para as construções. Então também trouxeram a cerâmica e a metalurgia para as construções, o que permitiu o crescimento e o avanço da arquitetura de Roma, transformando ela de um simples acampamento para uma cidade realmente. Agora nós vamos para corrigir a questão número 4 e 5, que está logo aqui, beleza? Vamos lá. A respeito das características dos períodos monárquico e republicano de Roma, associe a primeira coluna à segunda. Então nós temos 1 para a monarquia e 2 para a república. E aí você tem que assinalar se é república ou monarquia colocando o seu número de referência. 1, monarquia, 2, república. Vamos lá? Período ligado à fundação e ao crescimento da cidade de Roma. 1, monarquia, que é justamente o período aí, inclusive, de passagem dos reis latinos para os reis etruscos. 2, segunda afirmativa, período em que diferentes povos migraram para Roma por causa do crescimento e do enriquecimento da cidade. 1, monarquia. Terceira afirmativa, período em que os plebeus conquistaram o direito de ser representados no Senado pelos tribunos da plebe. 2, república. Período em que se formaram triunviratos para governar Roma. Triunviratos eram aqueles que tinham 3 generais que governavam como cônsules, né? Generais ou senadores, que se tornavam na magistratura de cônsules e governaram Roma. Número 2, república. Quarta afirmativa, quinta afirmativa, período em que o Senado romano foi criado, 1, monarquia. Então vai ficar 1, 1, 2, 2, 1. 1, 1, 2, 2, 1. Beleza? Continuando então a correção, questão 5. A seguir são dadas informações corretas a respeito do período da República Romana. Justifique, ou seja, explique por que fala, por exemplo, a A. Por que a A fala? Todos os senadores eram patrícios. Por que fala isso?
E aí eu vou ler aqui a resposta, mas você pode explicar da sua maneira também. Tá? Precisa ser um pouco parecido com essa resposta? Precisa, mas não ser uma cópia literal. Tá? Vamos lá? Então, por que a afirmativa fala, a informação fala que todos os senadores eram patrícios? Apenas os patrícios podiam participar do Senado romano. Eles eram descendentes dos fundadores de Roma e também os grandes proprietários de terra. E por isso eles tinham poder econômico e político. O poder econômico de descendência justamente dá a eles o poder político. Mas, todavia, porém, entretanto, ainda durante o período da República, por causa da revolta plebeia, eles vão conquistar o direito de entrar no Senado, que é justamente a resposta da B. Os plebeus conquistaram o direito de ter representantes no Senado. Depois de se organizarem e saírem da cidade, os plebeus conseguiram o direito de ter 2 representantes no Senado, chamados de tribunos da plebe. Esses eram responsáveis por propor leis do interesse da maioria da população e poderiam barrar propostas de outros senadores, do caso dos patrícios, que iriam prejudicar os mais pobres. Então, mas o importante é que através, eles saíram da cidade como uma forma de revolta, de rebelião, saíram da cidade e os patrícios, preocupados em não ter a oferta de trabalho dos plebeus, mas não tinha os escravos? Tinha, mas não era suficiente. Então eles se organizaram, se retiraram, e aí os patrícios vão atrás e falam, vamos aceitar aí o que vocês estão pedindo e vamos dar o direito de vocês participar do Senado. Ok? C. Os generais ganharam muita importância durante o período da República, justamente durante a expansão territorial e por, primeiro, fazer parte do exército, conquistar terras, ele ganha aí eles vão ser vistos de uma forma diferente, eles vão ter influência entre a população, não só entre os patrícios, porque eles vão trazer também vitória para Roma. Ser cidadão romano começa a se tornar algo bom, né? Eu sou cidadão romano, eu sou parte de um povo forte. Claro que nós vamos ter problemas, como, por exemplo, o empobrecimento, né, das populações, tanto do campo quanto das cidades, claro que não dos patrícios, mas dos plebeus, que existirá aí diversas reformas tentando manter essa população um pouco mais calma. Mas por causa das conquistas territoriais, eles vão ganhar admiração do povo e dos soldados, como também vão se enriquecer. E com isso eles ganham poder político. Vamos lá? Com as conquistas territoriais e com o enriquecimento de Roma, os generais ganhavam cada vez mais poder. Fosse por meio da admiração e do apoio da população, fosse por meio do apoio dos senadores. Por que pelo apoio dos senadores? Porque aqueles que se aliavam aos generais também conseguiriam os despojos de guerra, também conseguiriam os furtos, né? Aquilo que eles iriam retirar das populações vencidas. Então, os generais faziam alianças com os senadores, porque, primeiro, os senadores davam projeção política para eles e, do outro lado, os generais traziam riqueza para esses patrícios, senadores. Voltando aqui, D. Escravizados tornavam-se o maior grupo no decorrer da República. O aumento no número de escravizados tem relação direta com as conquistas territoriais dos romanos. Os soldados vencidos das terras conquistadas geralmente tornavam-se escravizados. O mesmo poderia ocorrer com povos das regiões conquistadas pelos romanos. Ou seja, o que vai acontecer? Como Roma começa agora a expandir território e ganhar cada vez mais batalhas, quanto mais batalhas Roma participa, quanto mais guerras ela participa, mais ela consegue não apenas os despojos de guerra, que é justamente os bens daqueles povos vencidos, como também transforma uma parte da população, geralmente os soldados, os prisioneiros de guerra, né, aquele soldado que foi preso com vida, em escravo.
e envia para Roma para ele ser vendido. Então se torna um comércio também, se torna um produto. Lembrando que a ideia de escravidão, a ideia de escravo é propriedade. Uma pessoa se torna propriedade de outra, assim como um animal, assim como um cavalo, ou até mesmo como uma casa, um carro. Né? Eu já falei várias vezes para vocês e vou falar novamente. Aqui no Brasil, e até mesmo na antiguidade, aquele escravo era registrado no nome dele. Então, para ser escravidão, o governo, né, o Estado, hoje, por exemplo, seria o Estado, deveria transformar ele numa forma de lei, que é permitir. Como hoje no Brasil é proibido, então não existe escravidão. Só existiria escravidão se o Estado brasileiro falasse, ó, a partir de hoje quem tiver um escravo aqui que você levou lá como que é o nome? Onde você registra, no registro de imóveis, né? Como que é o nome? Registro, né? Se você levar lá no cartório de registro de imóveis, ou no cartório de registro, e registrar o escravo fulano no seu nome, ele é o seu escravo. Só que a lei não permite isso. Então, mas existe as pessoas que são colocadas numa situação parecida com a de escravidão? Sim. Aí é chamado pela lei de trabalho análogo à escravidão, e é crime. Então, no Brasil não existe escravidão. Não quer dizer que não exista pessoas que queiram colocar outras pessoas na situação de escravo. Existe, mas aí a lei fala, ó, você está colocando um ser humano num trabalho análogo, ou seja, parecido à escravidão. E isso é crime, você será preso, será punido e tudo mais. E terá que indenizar, inclusive, as vítimas. Certo? Então, os escravos geralmente eram prisioneiros de guerra, mas também poderia ser prisioneiro por dívida. O romano que estivesse devendo poderia ser transformado em escravo e ficar como escravo pelo período determinado ao qual ele pagaria sua dívida. Outra possibilidade de se tornar escravo, filhos de escravos. Filho de escravo é escravo. Assim como, por exemplo, eu tenho um cavalo e ele é minha propriedade, ou um cachorrinho, ele é minha propriedade. Nasceu o filhotinho dele, é minha propriedade também. O filho do escravo, não estou chamando o filho do escravo de filhote, mas o filho, a criança, filho do escravo, se torna propriedade do dono do escravo. E lembrando que escravo é se tornar propriedade de alguém. Né? E como eu disse várias vezes, é a coisificação do ser humano. É muito triste, mas é o período, durante a maior parte da humanidade, um ser humano fez outro de escravo. Veio acabar somente no século XIX, se tornando crime no Brasil. Vamos agora para as questões 6 e 7, correção das questões 6 e 7, justamente essas daqui, da página 19. Quem quiser dar pausa, aproveitar aí, não fez ainda, pode dar pausa. Quem não, quem já fez, vamos corrigir. Então, correção. Primeiro, questão 6. Como as conquistas territoriais romanas durante a República favoreceram os patrícios e prejudicaram os plebeus? Questão 6, então. Desculpa. Não, tá certo, tá certo. Então, como as conquistas territoriais favoreceram patrícios e prejudicaram plebeus? Eu já, inclusive, quando eu expliquei mais atrás, eu já dei meio que a resposta. À medida que o exército romano conquistava novas terras, o Senado era responsável por administrá-las. Comumente, os senadores confiavam essas terras a si, ou seja, para ele mesmo. O senador ia lá e falava assim, ó, quem melhor para administrar a terra de Roma do que eu mesmo? Eram os próprios patrícios que se beneficiavam, então eram eles que enriqueciam. E como eles conseguiam isso de mão beijada, e muitas das vezes a produção já estava pronta, eles vendiam abaixo os preços, para inclusive gerar mais rápido o dinheiro, eles terem o dinheiro mais rápido. E com isso os plebeus, por sua vez, perdiam trabalho em virtude do crescimento. Vamos pausar aqui. Então, como eles vendiam mais barato, aquele plebeu que tinha terra não conseguia competir porque o patrício estava vendendo mais barato. Então, ele, mesmo vendendo pelo preço que o patrício vendia, a sua dívida ia só aumentando. Muitos, inclusive, se tornavam escravos.
ou vendia, dava suas terras pelas dívidas e ia para a cidade. Só que aí ocorria outro problema. Junto com essas produções, esses produtos que vinham num preço muito baixo, vinham também escravos. E esses escravos eram vendidos para os proprietários de terras ou para os comerciantes que tomavam o emprego desses plebeus empobrecidos. Ou seja, eles ficavam sem a terra porque não conseguia competir, ia para a cidade para conseguir emprego, também não conseguia porque estava cheio de escravo, então começou a virar um local de muita miséria, Roma. Inclusive isso vai fortalecer muito os generais, porque eles vão começar a analisar muito essa situação e desenvolver sistemas junto com os tribunos da plebe para tentar reverter essa situação da população. E os patrícios cada vez mais perdendo poder político. E aí, né, completando aqui, os plebeus, por sua vez, perdiam trabalho em virtude do crescimento do número de escravizados, tanto públicos como privados, que passaram a exercer diversas funções essas antes exercidas pelos plebeus, tanto nas cidades quanto no campo. Continuando, questão 7 agora. Complete o esquema sobre plebeus durante a República Romana utilizando as informações abaixo. Então vamos lá, nós temos criação de leis que beneficiavam plebeus, aumento no número de escravizados na cidade de Roma e rebeliões plebeias. E aí vem aqui o esquema, né? Conquistas territoriais romanas durante a República. O que vem depois? Aumento do número de escravizados, ou seja, com as conquistas romanas nós vamos ter um aumento no número de escravizados na cidade de Roma. Esse aumento dos escravizados na cidade de Roma vai aumentar o desemprego e aumentar o empobrecimento dos plebeus. O que vai gerar o quê? Rebeliões plebeias. Nessas rebeliões, nós vamos ter a criação de leis que beneficiavam os plebeus, que nós estudamos lá no vídeo, vocês vão ver a lei Licínia, a lei da Canuleia, as 12 tábuas, e também a criação do cargo de tribuno da plebe. Certo? Por último, nós vamos ter aqui da página 19 a questão número 8. Então, página 19, questão número 8, alternativa, e analise as afirmativas sobre os triunviratos. 1. O segundo triunvirato foi formado por Marco Antônio, Otávio e Lépito. Correto. 2. Uma das causas para o fim do segundo triunvirato foi a morte de Júlio César? Não, isso daí é a causa do primeiro triunvirato. Entre o primeiro e o segundo triunvirato, houve um período de governo ditatorial? Sim, de Júlio César. Tá? E aí, com a morte de Júlio César, nós temos o segundo triunvirato. Então, as alternativas 1 e 3 estão corretas. Ok? Alternativa B. Continuando, então, nós vamos agora para as questões 9 e 10 da página 20, em que vocês vão ter que analisar aqui esse quadro, justamente essa imagem aqui, que é da morte de Júlio César, que nós acabamos de falar. O Senado matou, né, o governante. Ok? É um filme, um quadro que está no Museu de Baltimore e se denomina Morte de César de 1867. Ok? Então façam os exercícios da página 20, 9, 10 e 11, podem fazer direto, caso queiram. Tá? Nós vamos corrigir primeiro as questões 9 e 10 e depois a 11. Certo? Então, dá uma analisada no quadro e depois façam os exercícios, podem dar uma pausa. Ok, acredito que deram uma pausa. Como eu falei, façam os exercícios, tentem fazer, porque é muito importante. Somente fazendo você vai compreender a questão, compreender inclusive onde você errou. Se você só copiar, você está colocando a minha resposta e não está aprendendo, certo? Bom, essa daqui é a questão 9, 10 e 11,
ok? Que vocês vão fazer. Se ainda não deu pausa, ainda está em tempo, dê pausa para fazer o exercício e a gente já vai corrigir. Bom, aqui, correção da questão 9 e 10 da página 20. Vamos lá? Questão 9, de alternativa. Assinale a alternativa correta de acordo com a imagem. Os senadores formavam um grupo homogêneo que buscava resolver conflitos políticos por meio do convencimento. Convencimento da faca, né? Só se for. B. Situação de discordância que envolvia tribunos da plebe eram solucionados somente por meio de assassinatos. Também não era assim, não era tão bagunçado, né? Não era lá o governo dos macedônios, né? C. As traições faziam parte das tramas políticas romanas e, em último caso, podiam envolver assassinatos. Existiam assassinatos, não era algo tão escrachado como o que ocorreu com Júlio César. O de Júlio César foi algo realmente escrachado, tá? Mas existiam traições, assassinatos, muitas das vezes recorrentes, mas não eram tão abertos assim. Geralmente por envenenamento, algo que não dá para dizer, eu sei quem foi que matou, foram os senadores. Não era bem assim. Tá? 10. A respeito do significado político do ato retratado na imagem, é possível afirmar que o assassinato de César pacificou a cidade de Roma e solucionou a crise? Claro que não. Colocou fim ao período republicano e deu início ao império? Ainda não. Mas com certeza foi um dos pontos que começou a gerar problemas internos no Senado romano que vai dar origem ao império. Mas ainda vai ter um triunvirato, então não foi o fato que gerou o império. C. Ocorreu em virtude de interesses políticos contrários aos dos governantes? Sim. Ele ocorreu por quê? Porque César já tinha conseguido o cargo de ditador vitalício, ou seja, ele iria governar até sua morte. E agora ele queria deixar quem seria o seu herdeiro. Então ele queria que o cargo fosse hereditário. Esse é um dos principais pontos, fora, é claro, algumas decisões que ele tomou que tirava algumas riquezas, atrapalhava alguns privilégios que os senadores tinham. Mas um dos pontos que realmente acabaram trazendo aí à tona aquele desespero, aquele medo da volta da monarquia foi quando ele quis não apenas ele ficar até a morte, mas também perpetuar a sua dinastia, ou seja, a hereditariedade, quem ele decidisse, ou até mesmo seu filho, né, porventura se tornar herdeiro. É isso que desencadeou o descontentamento dos senadores e que levou a esse ato de traição. Quem quiser corrigir letra C, pode dar uma pausa aí. Por fim, nós temos a questão número 11 aqui do livro didático de vocês, do livro de atividades de vocês. E aí são perguntas simples e fáceis, ok? Uma pesquisadinha no próprio livro de atividades vai estar a resposta lá no final. A República Romana terminou com o fim do segundo triunvirato. A respeito da transição da República para o Império, responda às questões. A. Quem foi o primeiro imperador? Otávio. B. Que títulos ele recebe do Senado quando ele volta vitorioso da Batalha de Ácio contra Marco Antônio? Príncipes, que é o primeiro cidadão. Augusto, que é o título dado aos deuses, então o imperador agora tem um caráter inclusive divino, diferente da época da monarquia, então ele tem um caráter divino. E imperador, né, que é um sistema de monarquia também, tem a questão da hereditariedade, é um império, né, ele impera, o seu poder é imperativo. C. O que significa cada um dos títulos? Príncipes, primeiro cidadão. Augusto se referia a uma atribuição de vida, inclusive, tá? Esse título era dado somente aos deuses, tá? E agora, depois no Império, começa a ser dado ao imperador também esse título divino, tá? Isso se deve ao fato da sua vitória, inclusive, sobre Marco Antônio.
E imperador, como eu falo, uma liderança militar, um fator imperativo, sua vontade de imperar e ter a força do exército nas suas mãos. D. Ao receber esses títulos, quais poderes o imperador passou a concentrar? Ele concentrava agora os poderes político, militar e religioso, ou seja, tinha mais poder do que o Senado. Beleza, pessoal? Bom, nós terminamos agora definitivamente o capítulo 8. Temos os vídeos sobre o assunto, Roma e da fundação até a República, e agora os exercícios, beleza? Então, fui, pessoal, abraço e fiquem com Deus.